Olá, estamos começando mais um Case de Sucesso, hoje recebendo o pessoal da MedLab Work, que estão situados lá em São Paulo, representados nessa conversa através do Adenir, da Fernanda e da Juliana. Assim como também minha colega, Fernanda Tweb, que está responsável agora pela gerência dessa conta, né? Então a implantação não foi feita pela Fernanda, mas ela acompanha diariamente o pessoal da MedLab Work, e os dois têm um histórico aí, uma parceria de sucesso, justamente por isso estamos recebendo para uma conversa. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Tudo bem, boa tarde. Então, pessoal, acho que seria interessante para a gente começar e também para quem está assistindo agora entender um pouquinho mais sobre a MedLab Work, vocês contextualizarem qual é o papel de vocês, o que vocês fazem, de qual segmento vocês pertencem. Bom, a MedLab Work, ela existe há mais de 20 anos no mercado. A nossa trajetória se iniciou com dois fundadores, eu não estava presente na época, e a gente trabalhava com consultoria médica dentro de grandes empresas. Tá? Em 2013, mais ou menos, foi quando eu estava me formando já na medicina do trabalho. Resolvi puxar para essa vertente, né, de abrir um local nosso, e a partir daí a gente foi começando a criar o corpo e a cara da MedLab Work hoje, né? Mas a virada de chave mesmo foi em 2019, que aí foi quando a gente começou essa escalada aí e fomos atrás do SGG para dar todo esse suporte para a gente. E me contem como vocês encontraram o SGG e também, bem do processo inicial, o que mudou, principalmente na prática do dia a dia, o que vocês costumavam fazer e o que vocês fazem agora que possuem o sistema. Antigamente a gente brinca, né, que era tudo no papel mesmo, né? Então, começou com os outros sócios, era papel, era no computador, a gente fazia PCMSO, PPRA na época, né? Planilhinha de Excel, Word e vamos na luta, ASIO, tudo nessas planilhas. Né? E aí, quando a gente teve essa guinada de 2013 para 2019, eu fui procurando parceiros, porque nós éramos 3 médicos, né, alguns auxiliares de enfermagem e vontade da modificação. Então, eu fui atrás de engenheiros para me ajudar na segurança do trabalho, técnicos de segurança, e foi um desses engenheiros que me apresentou o SGG na época. Ele falou e a gente estava procurando vários sistemas, olhando, e ele bateu o pé que esse seria o melhor, que era o que ele já tinha na empresa dele, seria mais fácil da gente trabalhar junto. E aí ele, na verdade, que me vendeu o peixe aí de vocês. Como vocês acompanham o SGG há muito tempo, vocês viram quase muitas mudanças, né, que nós tivemos, muita evolução. E eu queria saber de vocês, o que isso impactou para vocês, as evoluções que o SGG teve ao longo desses anos, de 2019 para cá. Olha, agora eu vou dar a palavra pro Adenir, que é o meu grande braço direito aqui na empresa, porque para mim, como médica, eu falo, teve muitas melhorias, mas tanto o Adenir quanto a Fernanda são quem mais utilizam o sistema, né? E todas essas melhorias, assim, às vezes eu vejo a atualização e já mando na hora para o Adenir, olha, isso vai te ajudar, porque eu sei que assim, eles dominam muito mais do que eu, essa parte de financeiro, a parte de engenharia, é com eles. Conforme a doutora estava falando, em 2019, né, teve essa virada aí, migramos toda a implantação para o SGG, deu um trabalho assim, gigante para alimentar tudo isso, né? Só a parte financeira, eu acho que eu fui ali, trabalho de formiguinha sozinho, só recebimentos, tá? 1 ano praticamente, implantando, cadastrando, testando, avaliando. Mas assim, ao longo de 2019 para cá, teve inúmeros fatores assim que o SGG liberou que foram divisores de água, né? Entre eles, a gente fala da assinatura biométrica dentro do próprio sistema e a assinatura do certificado digital. E isso é muito importante, inclusive refutei muitas empresas do qual que devolveram o documento assinado, aí a gente vai lá no site do ICP Brasil, faz a validação, ele faz a validação perfeita. O leitor biométrico também, ele valida tranquilamente, então isso é muito importante, né? E um dos principais fatores, né, que pesaram, principalmente para mim ser digamos assim, um fã do SGG, apesar de a gente estar ali, eu enchendo a paciência de vocês direto, mas a parte financeira, né, que ela é integrada, é um sistema integrado, então quando você
passa um funcionário na recepção, automaticamente ele gera uma cobrança. E o principal é você não ter que ter aquela conciliação bancária. Nossa, quando isso foi liberado no sistema, que a gente conseguiu fazer isso, e o parceiro de vocês também, que é o Hugo, né, vem atendendo muito bem, a gente não tem o que falar, isso foi uma integração, assim, absurda. Então, a gente tratou aí de, vou colocar horas trabalhadas mês, né? 20 horas de trabalho mês para nota e boleto para 4 horas, né? Então, é absurdo. Então, isso foi uma evolução, assim, gigante. E a parte do e-social, que vocês conseguiram evoluir muito rápido do e-social. Tem software que ainda hoje não tem, né? Não consegue essa entrega, não consegue fazer essa transição, né? Então, isso foi muito importante. E, claro, cada atualização que vem surgindo vem ajudando bastante, né? Acabamos de ver uma atualização semana passada, ainda estava conversando com a doutora, da convocação automática de exames, né? Então, assim, isso é extremamente importante e, falando parte jurídica, vai impactar, inclusive, no contrato que os seus clientes, no caso o Med Labor também, têm com os clientes, né? Porque até então, é um funcionário, tem que ele ir lá no dia 1 ou dia 2, a gente estabelece uma data e ele faz essa convocação. Só que é ser humano, né? Estamos aí, a gente pode no dia não conseguir, a internet cair e tudo mais, aconteceu uma série de situações. E aí vocês lançaram essa convocação automática, né? Inclusive, a título de exemplo, 2 semanas atrás teve um cliente que veio doido, muito bravo, porque em tese ele não teria recebido a convocação e estava com auditoria e pegou justamente o ASO de uma funcionária que estava com o exame vencido. E não recebi, fui lá, pesquisei nas convocações, encontrei e falei, olha, foi encaminhado no dia tal e essa funcionária estava lá para fazer o exame. Ele achou no spam, né? E aí apareceu, e aí, em continuidade disso daí, o log de ações que vocês têm, né? Quando ele abre lá, aparece lido, aparece aberto, então, assim, não teve para onde fugir. Se, porventura, a gente não tivesse enviado mesmo essa convocação, seria justificativa de rescisão contratual e até a Med Labor que assumir a multa, caso ele tivesse, né? Então, isso é muito importante. Esse avanço, essa evolução, ela tem auxiliado nessa caminhada. E, por exemplo, se a gente habilitar essa convocação automática, você literalmente reduz 16 horas de trabalho mês, né? E se você calcular isso no final do ano, quantas horas de trabalho, enfim, investimento, e a gente está usando a inteligência artificial para fazer isso, né? Então, essa integração do STG com essa modalidade ajuda muito. E, claro, o módulo do portal do cliente. Aí, os nossos clientes têm ficado bastante contentes. Teve um cliente aqui que a gente entregou 12 meses de ASO em 4 horas, através do portal do cliente. Então, isso, por exemplo, se fosse falar no processo anterior, era pegar no arquivo físico, digitalizar, mandar, ou até mesmo no próprio SG, só que teria que baixar ASO por ASO, né? Porque, como eu já conversei anteriormente, Fernando, aquela modalidade lá de liberar o ASO do público para o cliente, na medicina ocupacional tradicional, ele não dá certo com a logística. No SESMIT interno de uma empresa, ele dá certo, mas na medicina ocupacional não dá certo em decorrência da logística, que o funcionário passa uma vez só. Então, nossos clientes ele não têm acesso a este ASO, porque vai estar lá o ASO que está liberado e o que está aguardando exame. Então, não tem como fazer essa divisão. Foi quando você passou aquela ideia do portal do cliente, a gente vem utilizando e até entregando, né, Fernanda? Sim. Seu setor mesmo consegue entregar ordem de serviço, ficha de EPI, vários documentos, e fica o log de ações lá dentro. Ou seja, você não mandou, não, mandamos, você leu, você abriu, tá aqui, e não tô achando, entra lá no portal e consegue pegar de novo. Então, assim, são inúmeros fatores. Claro, tem muita coisa que eu sou bem chato, pego no pé de vocês também, eu acho que isso ajuda bastante, tanto para a gente aprender, quanto para vocês também. Né? Lá em 2019, eu me lembro, conversando com o Leonardo, eu não lembro o nome do outro rapaz que atendia bastante, e aí eu sempre fazendo lá, ele, manda sugestão, eu mandava. Uma das coisas que foi incluído no sistema é a parte financeira, né?
o módulo de faturamento lá, junto com, porque a gente tem contrato, valor per capita, valor fixo mensal mais per capita. E aí o sistema tinha que fazer esse balanço, né? Esse aí, mesmo integrando o financeiro de recebimento no sistema, ainda assim me dava muitas horas de trabalho, porque ele faturava automático, só que eu tinha que ver lá qual faturamento eu ia considerar, a mensalidade ou per capita, porque ele somava, né? E não pode, você tem que ter uma mensalidade mais per capita acima de 10 funcionários, né? Então, e aí eu vim pegando o pé do Leonardo, eu até mandei uns exemplos, mandei até fatura que eu tinha dos sistemas anteriores para eles, né? Olha, é assim, tem que funcionar assim. Ele implantou, acho que 2 opções. Um eu praticamente não uso, né? E aí, de lá para cá, zerou essa questão, praticamente zero problema. Então, são evoluções que no dia a dia impactaram bastante, principalmente em horas trabalhadas, porque empresa é efetividade e praticidade, né? Se você não é prático, você gasta a hora. É o que eu brinco com os colegas e até falo com a doutora. Quando eu tenho que fazer um retrabalho ou gastar um tempo além daquilo que não precisa para aquela determinada situação, é como se a gente estivesse roubando a própria empresa, né? Porque você está fazendo retrabalho, né, de uma coisa que a empresa já te pagou para aquilo, ou tem uma ferramenta no mercado que ele te dá essa opção, mas você não usa, né? Então, realmente tem feito esse trabalho aí de forma mais prática, mais séria e mais rápida, né? Principalmente na parte de conciliação bancária. A baixa automática lá no sistema também, isso resolve. Eu falo isso porque eu já fiz todas as modalidades que posso imaginar, desde o faturamento no Excel, né? Contabilizar exame por exame, hemograma, glicemia, um por um, até faturamento em sistema, gerar boleto fora, gerar boleto no sistema, gerar nota fora. Então, dentro desse parâmetro, essa evolução ajudou muito, né? Se não fosse nesse aspecto, a gente não conseguiria entregar o que a gente entrega hoje com a equipe que a gente tem, né? Aí a gente está indo para, salvo engano, 300 empresas, eu acho, uma coisa assim. Então, o número de vidas vocês viram, né? Então, a equipe compacta, não precisa mais que isso em vários aspectos, você consegue entregar o que o cliente precisa, né? Adenir, eu até ia focar um pouco no portal do cliente, né? Que foi uma questão que a gente trouxe em uma das nossas reuniões, né? Que eu fiz, o engraçado é que eu fiz reuniões individuais com cada um de vocês. Tanto Sim. com a Fernanda na parte de segurança, que eu auxiliei ela, quanto com a Juliana, né? Que foi a nossa reunião semana passada, quanto contigo, Adenir. Contigo, em uma das nossas reuniões, eu me recordo que a gente estava conversando e daí eu trouxe, né, o portal do cliente e tu abraçou essa nossa atualização, né, que a gente teve, tu configurou. Hoje eu vi que tu tem bastante empresas, né, que já estão utilizando ali a parte dos documentos. Essa questão do acesso ao ASO ela vinha questionando já há muito tempo, e eu tinha que entregar, e eu vinha falando para ela, olha, calma, tem um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. E eu vinha questionando, olha, esse não funciona, isso não dá certo, porque, né, aqui tem que estar assinado no mesmo dia, enfim. E aí, quando veio o portal do cliente, que veio para somar nessa questão, quando eu passei para ela, eu ia até fazer, vamos fazer um teste aqui com a empresa tal. Nossa, ela falou, você está brincando, jura? Poxa, agora a gente vai ter online e tudo mais, enfim. E a questão do aso demissional, né, doutora? Os funcionários não levam para a empresa, eles não voltam, eles não retornam para a empresa de forma alguma. Porque aqui a gente emite 2 vias só, é o que a norma pede. Emitimos 2 vias, nada de ficar imprimindo 3 vias de aso, porque é desnecessário. Então, 2 vias, o aso demissional é entregue na mão do funcionário. Acabou. A relação ali com aquela questão foi. O que ficava era só no software. Então, você tinha que baixar em PDF, mandar para o cliente, se o funcionário não entregasse, né? Com a modalidade do portal do cliente, hoje é regra demissional, no final do atendimento, encaminhar todos que estão liberados. Além do portal, a gente libera no portal e manda via e-mail, né? No ícone e-mail. Então, o cliente recebe, o funcionário ainda está, às vezes, está no ônibus ou no metrô, para chegar na empresa, o RH já está com o aso demissional em mãos, né? Então, isso é um avanço, assim, gigante, e a maioria das vezes o funcionário não vai na empresa, né? Então, a gente continua a mesma rotina, entregando, ele leva lá, mas isso daí agilizou muito, e claro, os clientes, eles têm
elogiado esse recebimento, né? Eles têm, porque você tem um processo que é muito rápido, prático e o principal, ele pode retirar depois esse documento, entendeu? Peguei hoje, mas não peguei, só entrar no portal e pegar o documento de novo. Então, assim, esse é o principal fator que eles se sentiram atendidos, digamos assim, acolhidos. Mas, sim, são clientes em potenciais, eles têm, eu acho que umas 5 ou 6 empresas conosco, são empresas sólidas, com mais de 30, 40 anos de mercado. Inclusive, o pessoal que faz a segurança do trabalho deles, que são nossos parceiros, lá a gente faz só medicina, e a gente tem uns parceiros, são engenheiros, técnico de segurança, eles são empresas só de segurança do trabalho. Toda empresa que eles trabalham, eles acabam indicando a gente para fazer a parte de medicina. Eles migraram para o SGG porque tanto a gente ficar falando para ele também, eles acabaram comprando o SGG. E em 2022 para 2023, era 5, 8 mensagens por dia com ele. Como você está fazendo assim com o SGG? Como você faz isso? Como faz aquilo? Inclusive, a nossa troca de informação com eles, né, Fernanda? Eles mandam, eles baixam a planilha de lá, né? É mais fácil, entendeu? Outro também que a gente precisa ganhar comissão depois vocês entrar em contato com ele para ele emitir os documentos via SGG, tá? Que ele faz manual, né? Ele faz manual. PGR. Faz o PGR manual. Ele então, já pediu minha ajuda para fazer esse PGR dele, porque ele faz manual. Então dá um desconto para a gente que a Fernanda ajuda aí. Você viu que a adesão foi maciça praticamente, né? A adesão foi grande dos clientes. Eu fiquei bem feliz porque faz pouco tempo que a gente falou sobre isso, né? A Denir foi em uma das nossas últimas reuniões que a gente fez, que a gente estava conversando e já muitos clientes, eu vi que tem vários clientes de vocês que tá liberada ali a parte dos documentos, né? Também o portal, ele tem outras ferramentas, né? Não é só o compartilhamento de documentos, tu consegue liberar ali a parte de funcionários, que o teu próprio cliente pode acompanhar tudo que está acontecendo com o funcionário, a parte de treinamentos, de segurança, né? A gente consegue liberar também para o próprio cliente, acompanhando como que tá os treinamentos, se estão vencendo, vão vencer. Então, assim, o portal ele vem para agregar muito no dia a dia, tanto da empresa que presta o serviço quanto do cliente, né? Então, assim, é uma ferramenta que é bem bacana. Eu confesso que eu fiquei encantada quando eu vi, né, ali a parte do portal do cliente, porque facilita muito o dia a dia. Sim. Também, ali vocês utilizam todas as ferramentas, bem dizer, do sistema, né? Tanto a parte de segurança, de medicina, financeiro. A Fernanda, que foi uma pessoa que entrou em contato comigo, né, Fernanda, quando eu peguei a base, na parte de segurança, que a gente conseguiu, eu acho que criar uma parceria bacana para ajustar ali a segurança, o que estava faltando, para sanar as dúvidas, para ir conversando e nos ajustando, né? Tanto é que eu peguei a base de vocês e foi a primeira pessoa que eu acho que eu tive contato, foi contigo, Fernanda. Porque eu conversei com a Fernanda, daí eu fiz um CS com ela, daí depois o Adenir abriu o ticket, daí eu fiz um CS com o Adenir, então foi bem bacana, porque assim, a gente foi construindo, acho que a gente está construindo uma relação bacana, uma parceria que está vindo agregar. Eu vejo por isso, nos poucos meses que eu estou com vocês, o aumento de vida que vocês já tiveram. Então, assim, desde 2019, vocês começaram com 1.000 vidas, hoje vocês têm 5.300 vidas, e eu tô vendo crescimento todo mês nas vidas de vocês. Ativas, né? Ativas, isso, exato, ativas hoje. E todo mês vocês estão aumentando isso. Então, quer dizer que está dando certo, tanto para vocês quanto para nós. Fernanda, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência com a parte de segurança, porque se eu me recordo, tu falou comigo numa reunião que já estava configurado quando tu entrou na empresa, né? Então, meio que você pegou a barca andando, assim. E eu acredito que tu conseguiu pegar bem. Hoje tu consegue, eu acho que tu tá com uma facilidade muito grande na parte de segurança, porque eu percebo pelos tickets, né? Que antes tu tinha bastante dúvidas e a gente foi fazendo reunião, que hoje eu percebo que é raramente, às vezes, que tu abre ticket. Que perguntando, né? Então, eu acho que foi uma evolução bem bacana. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Primeiro, eu queria te agradecer pela agilidade nas respostas, porque isso faz toda a diferença na hora de executar. E na parte da segurança do trabalho, eu tenho 3 pontos que eu acho que são bem interessantes aqui
que é o jeito, a elaboração e, através dessa elaboração, a emissão do documento, que é uma ferramenta bem didática, assim. Então, você consegue... É prático para você elaborar quando você... as coisas são linkadas uma na outra. Então, você não tem que entrar em diversas telas. O visual também, eu acho que adianta muito quando você consegue mostrar para uma pessoa que ela não faz isso, você consegue mostrar para ela e pontuar coisas que ela talvez não enxergasse, mas eu acho que o layout ajuda muito. Então, são pontos que eu acho que, para elaboração, eles são muito práticos. Outra questão, quando você vai ensinar alguém. Então, a gente fez uma contratação recente de um técnico de segurança, que ele já sabe todas as questões da área, e ele só precisava aprender o sistema. Então, a gente consegue ter muitas trocas nessa questão. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem que fazer e ele só precisa aprender o sistema. E o sistema acaba não sendo o ponto principal de algo não acontecer, porque ele é lúdico. Então, eu acredito que isso seja uma facilidade e também para ajudar os clientes. Os clientes têm medo, né? Eles vão mexer no sistema e falam, mas e se eu clicar errado? Você consegue desfazer, ou você consegue não salvar e começar novamente. Então, para a parte de segurança, eu acredito que até nessas questões mais simples que a gente faz, por exemplo, de construir uma hierarquia, o cliente solicita hoje um cadastro de função. Isso a gente consegue fazer com 5 cliques. Você consegue cadastrar, você consegue copiar os riscos e assim os exames. Então, é muito rápido isso. E para quem elabora, quando você tem um sistema que traz uma agilidade junto com ele, fica mais fácil, porque você não tem que voltar. Você consegue fazer tudo na mesma tela. Então, para segurança e elaboração, eu acho muito bom. Eu gosto muito. E a Fernanda fica me dando suporte. Agora, eu fiquei até feliz, né? Ela falou que eu tenho perguntado pouco, mas eu já fiz umas anotações aqui. Mas tá ótimo. Então, obrigada, viu, Fernanda, pela ajuda. Rapaz, eu tô aqui à disposição e se ter dúvida, é só mandar o ticket aí que eu retorno para você, tá? Não tem problema, a gente tá aqui para isso, para responder, sanar as dúvidas de vocês. Não, é muito bom essa parceria que você mencionou, porque quando você dá a resposta, que nem esses dias eu te pedi um vídeo novamente que você tinha me enviado, porque às vezes esquece, porque são vários passos e vários detalhes. Mas quando você dá a resposta, eu tenho lá no meu e-mail uma pastinha escrito suporte. Qualquer coisa eu vou lá e consulto tudo que você já me passou. E a prática, né? É a prática que faz a gente melhorar a cada dia. Então, isso eu acho muito, muito bacana. Com certeza, é que às vezes a gente deixa de mexer algum tempo em algum módulo, de explorar, a gente vai esquecendo. E eu sempre falo, é praticando que a gente aprende. Até nós aqui que começamos a utilizar o sistema, é sempre na prática, tem que ir explorando, elaborando as questões, fazendo tudo certinho. E algo que todos os clientes que participam dos cases têm em comum é que realmente todos são muito participativos, né? É uma via de mão dupla. Para ter esse apoio do suporte, o pessoal realmente vai atrás, abre ticket, pergunta, faz reunião. Isso é bem bacana. Mostra o interesse da parte de vocês também em evoluir, né? E desbravar o sistema. Eu só queria agradecer vocês pela disponibilidade, agradecer mesmo, porque eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram. Porque eu fui acompanhar a base de vocês, né? Faz, eu acho que uns 4 meses que eu tô. E eu fui olhar a auditoria, ver o que vocês faziam, como vocês começaram. E eu achei muito bacana o crescimento. Que foi assim, quando vocês começaram a utilizar, vocês foram crescendo, crescendo, crescendo. Então, cada dia mais, cada mês vocês crescem. E eu vejo que vocês estão explorando os módulos novos, sempre estão atentos às atualizações que acontecem no sistema. Eu só tenho a agradecer vocês, tá? Eu costumo dizer que a MedLabWork, não fui eu que criei, mas sempre fez parte do meu sonho, desde pequena, estar aqui dentro. É uma empresa que vem do meu pai, né? Meu sócio hoje é o meu pai, e eu sempre quis estar com ele. E quando vocês vieram, assim, vocês fizeram parte desse sonho, porque eu falo para eles, eu quero prestar uma medicina do trabalho diferenciada, sabe, de ter as pessoas, né, ter a proximidade do colaborador, da empresa, e poder fazer o melhor serviço que eu puder. E com o SGG eu tenho essa segurança de fazer. Então, muito obrigado, gente.
Nós que agradecemos, Bah. Imagino que, principalmente para a Fernanda, que acompanha vocês diariamente, seja muito gratificante, né, ouvir essas palavras. A parte da atualização aí, por mais que a equipe passasse batido nos e-mails, a doutora Juliana não deixa passar batido. Tem uma atualização de um ponto, de um hífen lá, tá de madrugada, de noite, final de semana, a ver quando é na semana seguinte já tá lá. Ela fala, ó, isso vai ajudar, isso agora não, mas isso... Então, assim, é bem bacana. Como, né, muitas pessoas simplesmente fecham, só fecham e não leem. Acho que, se for colocar na ponta do lápis percentual, deve ser 70%, né? Se brincar. A experiência ela é gigante, né? Eu uso mesmo o sistema, por exemplo, para colocar informações para aparecer na tela de atendimento, né? Já passou, por exemplo, colaboradores ou prestadores que se perguntar, não sabe o que está escrito lá. Porque em algum momento alguém num treinamento lá vai falar, não, isso aí pode fechar por enquanto. Pronto, acabou. Nunca mais aquela pessoa vai ler aquela tela, né? Então, realmente fecha. Então, só que a atualização de vocês é no mesmo formato. Quando a gente abre, tá lá. E se você pegar o hábito de só fechar sem ler, você não vai ver nunca, né? Vai saber da atualização por terceiro, por quarto. E a gente tem que ler. Às vezes eu consigo ler, às vezes não consigo ler. Esse, por exemplo, da convocação, a gente acabou lendo junto, a doutora veio falar comigo, eu falei, nossa, doutora, acabei de ver, verdade, a gente tem que entrar para configurar. Né? Às vezes eu não consigo ver, ela vê antes, ou enfim. Mas, se tem alguém para mandar essa atualização, mande no login do admin da doutora. Ela vai ver tudo. Sabe uma coisa que eu achei legal também? Foi o manual. Porque, por muitas vezes, eu acho essa diversidade de aprendizado legal, porque hoje nós temos uma geração que super aprende através do vídeo, mas aí vocês também acrescentaram um manual bem completo, com todas as informações através de e-book, porque tem gente também que funciona só na leitura. Então, atende essas duas partes que eu acho bem interessante, você precisa buscar, você pode aproveitar até o próprio material para mandar para um cliente, ou para elaborar outro material e ter aí as informações, eu achei bem legal. Sim, o manual auxilia bastante, né? Outra questão ali que vocês falam da atualização, é isso que eu quero tentar manter com vocês agora, encontros trimestrais, para poder falar justamente disso, para poder verificar que atualização vai ser boa para a empresa de vocês. E não se preocupem em também dar críticas construtivas, né? Porque é justamente através delas que a gente atualiza o sistema. Se não fossem vocês, às vezes, pedindo algo diferente ou enfim, realmente pontuando alguma coisa, nós não saberíamos. Porque a rotina, na verdade, o dia a dia, é vocês que estão lidando, né? Então a gente acaba estando aí para tentar auxiliar mesmo. De encontro, como você acabou de falar, Marco, eu ia falar na sequência da Fernanda, lembrar, Fernanda, daquela nossa última conversa, já que o Marco abriu, né? De tentar incluir uma notificação ao cliente diretamente pelo painel do e-social com débito de alguma informação ali. Isso aí, tenho certeza que, Fernanda, economiza 50% do tempo. Isso vai salvar minha vida, por favor. Faça isso, por favor. Ela gera os eventos e, às vezes, a maioria é matrícula. Então, assim, tem que pegar o nome do funcionário, copiar, colar no e-mail, mandar um e-mail à parte. Então, assim, isso vai agilizar e muito esse trabalho. Já tentamos, né, proibir o cliente de cadastrar sem matrícula. Apesar de sabermos que a matrícula ela é pré-cadastro, é você que gera a matrícula, é você que inventa a matrícula, um monte de gente fala, como que eu vou ter matrícula sem contrato, né? Então, porque eles já foram educados nesse formato. Eles não têm matrícula quando estão contratando, só tem depois do exame. Então, assim, não tem como a gente não trabalhar dessa forma. Então, vai ficar o déficit de matrícula, só que isso acaba gerando um volume muito grande de informações para transmitir ao cliente desse débito. Então, acho que se tiver alguma coisa lá no painel, porque uma coisa que evoluiu também que não tinha, que era filtrar o que estava validado do que está. Não existia. E agora existe. Isso daí resolve... Esse filtro é muito bom, porque ele ajuda... Vai direto no cliente já. Esse filtro é ótimo. E aí não tinha esse filtro, né? Aparecia pendente, aparecia validado e não validado. Mais ou menos. Faz um mês, mais ou menos, que colocaram isso aí. E aí, por exemplo, se ela selecionar a empresa não validado, 30.
Imagina ela copiando e colando 30 vezes, você baixar o Excel, também sai muita informação. Pela LGPD, a gente não pode também ficar mandando toda hora essas informações. Então, assim, você conseguir mandar aquele lote, né, disparar via e-mail, vai ser um divisor de águas aí nessa questão. Adenir, acredito que essa questão da matrícula, então, vai ser o primeiro tópico do segundo case de sucesso que nós vamos gravar. Combinado? Tomara. Quando que a gente grava? Bem? Hoje é dia 15, pode começar agora? Hoje pode começar agora. Hoje Se a gente não notifica o cliente, tudo bem. Tem cliente que não manda. Tem cliente que fica lá e não manda. Mas se a gente não notifica, não cumprimos a nossa parte do contrato. Por mais que ele vai mandar ou não informação, mas a gente precisa cumprir a nossa parte. E aí, às vezes, é uma mão de obra de 2, 3 pessoas executando somente isso, né? E a gente tem que ter uma confirmação que o cliente recebeu. Não respondeu, não mandou, não quis mandar. Tem cliente que realmente não está dando prioridade para isso. Isso é fato. Tem cliente que nunca nem entrou lá, apesar das orientações que a gente passa desde 2019. Mas nós, por obrigação, devemos notificá-lo. E essa notificação fora, ela gera uma demanda bem pesada. Bom, pessoal, então eu gostaria novamente de agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para a gente. A gente sabe que é ocupado, que a rotina é ocupada, que é correria, e acredito que a Fernanda deve estar super contente também, porque é muito bacana ver o resultado de um trabalho diário, enfim, ser tão gratificante assim. Nesse sentido, muito obrigado pela participação. Eu vou encerrar então o case de sucesso. Agradeço demais a participação da Adenir, da Fernanda, da Juliana e desejo muito sucesso aí nessa nossa parceria. Obrigado, Marco, Fernanda, obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada pela disponibilidade e atenção de vocês sempre, tá bem? Isso aí, então. Até o próximo case de sucesso e obrigado por assistirem.